que as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Diga para o teu irmãozinho: o seu fruto servirá de alimento. Lembra que conversamos que alimento seria esse? Que alimento seria esse? Os frutos, o fruto do Espírito. Diga para o teu irmãozinho: fruto do Espírito. Os dons espirituais impedem de surgir na sua vida as obras da carne. Você pode dizer mais uma vez: o fruto do Espírito. Os dons espirituais impedem de surgir na sua vida as obras da carne. Quanto mais amor temos, quanto mais paz temos, quanto mais alegria temos, quanto mais gozo, quanto mais sermos longânimos, bondosos, benignos, compassivos, quanto mais estarmos sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, mais fortes seremos contra todo este mundo tenebroso. Olha para o teu irmãozinho e diga isso para ele: quer ser forte? Flua da sua vida os frutos do Espírito, os dons espirituais. Tem pessoas que querem ser mais do que vencedoras, querem ser fortes, querem vencer as batalhas, querem de fato que os pais o entendam, que os filhos o entendam, mas não vivem os frutos do Espírito, não vivem os dons espirituais. Sem os dons espirituais e sem os frutos do Espírito Santo, nós temos o Espírito de Deus? Não, porque é o Espírito de Deus que produz isso em nós. Amém? Então, quer ser entendido pelas pessoas? Tem o fruto do Espírito. E o principal fruto do Espírito, que tem um capítulo inteiro de Coríntios que fala acerca dele. Os irmãos se lembram? Vou ensinar um novo caminho, o caminho mais fácil para entender o dom espiritual, conforme o apóstolo Paulo fala também em Coríntios. E esse novo caminho, esse caminho mais fácil é o amor. Então, se nós amarmos mais e mais, teremos menos espaço no nosso coração para o ódio, para mágoas, para frustrações, para situações diversas que vamos ter no nosso dia a dia. Vamos compreender mais, vamos obedecer mais. Fala com quem está ao seu lado e diz para ele: o que te falta muitas das vezes é obedecer mais. Alguns não falaram, vou esperar alguns falarem novamente. O que te falta é obedecer mais. Porque se nós obedecemos isso aqui, ó, palavra, o fruto do Espírito reinando em nós, pode ter certeza que nós estaremos errando menos. Vamos obedecer, mesmo que essa obediência tenha que matar nossa vontade, matar nosso querer, nosso gosto, nosso prazer. Achei muito legal, nunca tinha visto alguém comparar. Já tinha visto várias questões sobre as tranças de Sansão, mas sobre aquela palavra que Fernando falou ontem, que Sansão, não tinha me tocado sobre aquela palavra. Sansão promoveu uma festa mundana. E eu fui me ligar a isso mesmo. Todas as pessoas daquela região de Timná não tinha nada a ver com os conceitos judaicos naquela época. Ou seja, vamos pensar assim: Sansão, membro da igreja Encontros com Jesus, chama amigos que não são da Encontros com Jesus, ou seja, amigos que não são de Jesus, vamos dizer assim melhor, né? E faz uma festa para os seus amigos. E nessa festa tem que estar de acordo com seus amigos que não são cristãos. E ali vocês sabem o que aconteceram, né? Os seus amigos ludibriaram a sua futura esposa, que não foi esposa, e ele trouxe um enigma, e aquele enigma trouxe o que mesmo? O que Sansão teve que fazer para apagar o enigma que a sua esposa ter tido que falar, ou seja, sua início esposa, né? Teve que falar a resposta do enigma. O que Sansão teve que fazer? Matar. Teve que matar pessoas. Todas as vezes que nós produzimos, ou promovemos, ou participamos de festas mundanas, nós matamos alguém. Matamos papai, matamos mamãe, matamos o irmão, matamos o pastor, matamos um amigo, matamos alguém. Sansão matou quantas pessoas?
Bota um zerinho na frente, tá? 30 pessoas. Para saciar o desejo das pessoas que tinham que pagar as capas. Não é isso? Mas é um drama. E nós achamos que não tem nada a ver. Não, meus amigos. Se nós somos uma geração separada, santa, temos que saber aonde vamos colocar a nossa vidinha, né? Onde vamos enfiar. Quantas pessoas, quando saem dos cultos, em vários lugares, por aí afora. Agora então, a partir de semana que vem, quando é instituída na cidade a festa, chamada Festa da Cidade, quantos cristãos vão estar na mesa de bebidas, de rodas, de shows? Muita coisa vai acontecer. Não estou falando para ninguém não participar, não ir naquela questão de você contemplar os animais. Há 2 tipos de animais naquela festa. Os animais que você pode contemplar, que são muito mais fáceis de lidar, e os animais racionais, sem Jesus, que são difíceis de lidar. Não é verdade? Temos várias pessoas que vão estar naquela festa. E o grande drama é que muito cristão diz para o seu pai assim: não tem nada a ver, meus amigos estão lá. Cuidado. Cuidado para que você não possa ser de fato alguém que já perdeu uma das suas tranças e produzindo ódio, mágoa, morte na vida das pessoas. Diga para o irmãozinho do teu lado: você não precisa de um amigo. Pastor, que é isso? Não, de um amigo que não é de Jesus. Você não precisa de um amigo que não é de Jesus. Você precisa de amigos que são amigos de Deus. Amém? Diga para o teu irmãozinho: você precisa de amigos que são amigos de Deus. Porque os amigos de Deus vão levar você a produzir o fruto do Espírito, a viver os dons espirituais. Amém? E já os seus amigos que não são amigos de Deus vão fazer o que com a gente? Produzir obras da carne. Só isso. Mais rebelião, mais ódio, mais mágoa. Sua mãe falou isso, aquela jararaca. Seu pai, aquele careta. Seu irmão só sabe implicar com você. Sua irmã que só sabe fazer isso. E você é a pessoa. Você não é amada, não é amado. Cuidado, esse pessoal quer te arrebentar. Esse pessoal quer acabar com você. Amigos que não produzem os frutos do Espírito, não considere como seus amigos. Amigos em nossa vida tem que produzir o fruto do Espírito. Amém? Os irmãos estão me vendo, ouvindo bem? Vou perguntar a Edilane lá atrás, porque é a última lá atrás, né? Edilane e Rose, estão me ouvindo bem atrás aí? Ok? Amém? Amém? Aleluia. Nós não vamos falar sobre isso hoje, não. Falamos sobre outra ação, dentro dessa palavra, né? Preciosa. Eu estava sentadinho ali e vi essa palavra no meu coração. Falei, eu tenho que compartilhar com os irmãos acerca disso. Esse precioso momento. Amém, irmãos? Diga para o irmãozinho: cuidado para você não participar, não se contaminar com festas mundanas. Porque toda festa mundana, todo barzinho, toda festinha mundana produz morte, rebelião. Você está aí, irmão? Amém, aleluia. Há uma canção preciosa, preciosíssima, que eu era pequeno. Isso já faz aí alguns aninhos atrás, mais de 30 anos, que diz: ao lado de Jesus eu quero estar, o teu amor ao mundo anunciar, com graça atingir a glória no porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar um hino triunfal. Qual que é? Ao lado. Rapaz, aprenderam, viu? Alguém já tinha ouvido essa canção?
Ninguém tinha ouvido, não. Ah, a pessoa aí, mamãe já tinha ouvido essa canção, né? Eu aprendi com ela essa canção. Aleluia. Ao lado de Jesus eu quero estar, o seu amor ao mundo anunciar, com graça atingir a glória no porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Será que estamos caminhando para isso? Será que já estamos caminhando ao lado de Jesus? Quem senta na mesa com a gente, quem convive conosco, quem está em qualquer lugar conosco, quem faz parte dos nossos relacionamentos, são pessoas de Jesus? Pastor, são meus amigos, são pessoas mais ou menos. No reino dos céus não entra mais ou menos. O reino de Deus é feito de santos, adoradores. Amém? Diga para o teu irmãozinho, não sente na roda. De quem mesmo? Você pode dizer isso mais uma vez? Não sente na roda dos escarnecedores. Porque se você sentar e tiver prazer, escarnecedor será. Pastor, não faço isso. Pode ter certeza que as más companhias vão corromper os bons costumes. Isso já é a palavra decretada. Deus já sabe o que está no coração do ser humano. Quantas pessoas estão se perdendo, não estão, ou seja, perseverando na sua vida com Deus, na sua vida de separado, de nazireu de Deus. Quantos estão caminhando, não no caminho da cruz, caminhando nessa vida, vagando, com tristezas, com guerras. Mais uma vez, diga para o irmãozinho que está ao teu lado, não tem necessidade de ter guerras em casa. Se houver submissão, não tem guerras. De onde vêm as guerras? Lembra que o apóstolo Tiago fala para nós isso? De onde vêm as guerras? Do orgulho. Quando há submissão, não tem guerra. Se o filho se submete ao pai e à mãe, se a filha se submete ao pai e à mãe, se o marido com a esposa com o marido, não tem discussão, não tem guerra. Se o orgulho é quebrado, não tem guerra. Diga para o teu irmãozinho, você faz parte da geração santa. Comece a pensar acerca disso. Tudo que você quer que os homens te façam, faça primeiro. Então, se você quer ser bem tratado, trate primeiro. Se você quer ser amado, ame primeiro. Se você quer receber perdão, perdoe primeiro. Tudo que você quer que aconteça com você, faça primeiro. Amém? Amém? Ao lado de Jesus eu quero estar, o seu amor ao mundo anunciar, com graça atingir a glória no porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Amém. Aleluia. Santificação. Diga para o teu irmãozinho, santificação. Santificação é o kadosh de Deus. O kadosh, o ruach, o Espírito sopra santidade. Nenhum momento o Espírito Santo opera em um vaso que não há santidade. O ruach de Deus, o kadosh de Deus está interligado. Não há sopro se não há santidade. Não há mover de Deus sem santidade. Não há de fato transparência de Jesus sem santidade. E pode ter certeza, sem santidade toda pessoa é frustrada. Sem santidade, perdão. Sem santidade toda pessoa é frustrada, porque não há o kadosh, não há o sopro. E conforme diz uma outra palavra em grego, chamado paracleto, não, aí é toda a palavra completa, né? Espírito Santo. Não há o paracleto, ou seja, Deus pegando pela mão e levando. Sem santidade não temos nada. Diga para o teu irmãozinho, sem santidade você é um zero à esquerda. E zero à esquerda é só diminui, né? Só cai no conceito.
se não há santidade na vida da igreja, se não há de fato separação, não há submissão, tudo é guerra. Tudo que fazemos, quando vamos pedir uma coisa a alguém, ou quando vamos realizar uma coisa, ou fazer uma coisa com alguém, sem santidade não há submissão, e sem submissão há rebelião. Já vamos com o espírito rebelde. Diga com o irmãozinho do outro lado, esteja preparado na sua vida, todo dia, sempre, para receber duas palavras. Quais são as duas palavras que o Senhor diz? Não sai da sua boca uma palavra que você possa trazer discórdia ou guerra, mas sim você possa ser firme naquela palavra. Não pode ser mais ou menos, mas sim, sim, sim. Eu sempre falo com alguém, com os meus filhos acerca disso. Mas, pai, o que ele vai falar? Ele vai falar sim ou vai falar não? Só tem duas palavras que pode sair. Mas o grande drama é que nós nunca estamos preparados para receber não. Não pode, não deve, não quero, porque o nosso coração só quer receber coisas que agradam a Ele. Mas sempre Deus traz disciplina a cada um de nós. Amém? Deus nos ajusta. E o ajuste de Deus, de fato, não é entendido. Escuta bem isso, irmãos. O ajuste de Deus, em muitos casos, não é entendido, porque nós estamos fora do kadosh, da santidade. Porque se nós estamos dentro da santidade de Deus, nós vamos entender qualquer tipo de ajuste, vindo de qualquer pessoa, até mesmo de um ímpio, até mesmo de uma ação que possa ir contra nós. Vamos entender, porque vamos crer na palavra de Deus que diz que todas as coisas fazem o que mesmo? Cooperam, contribuem e vão ao caminho daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Mas o grande drama, que nós queremos ser evangélicos, sermos cristãos, mas não caminhar no kadosh, na santidade. E nessa manhã eu quero conversar com os irmãos acerca disso. Se eu não estiver dentro desse kadosh, dessa mudança, dessa separação, desse sagrado, não há um objeto sagrado, não há uma espécie, algo sagrado. O sagrado sou eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Diga para o irmãozinho ao teu lado, você é templo sagrado, você é templo santo, você tem que então ser movido pelo kadosh. Amém? Temos que ser movidos por Deus. É o Espírito, é o sagrado, é o santo de Deus movendo em nós, porque senão vamos ser frustrados. Quantas pessoas eu conheço hoje que foram caminhando com Jesus, mas não conseguiam ser sagrados, separados, diferentes, estão hoje por aí. Continuam crentes? Muitos. Continuam evangélicos? Muitos. Mas vivem uma vida de guerra, com o papai, com a mamãe, ou com o marido, ou com a esposa, ou consigo mesmo, ou com o trabalho. Não encontram felicidade. Aí sim tem espaço para aquelas desgraças da vida chamada problemas de enfermidade emocional. Alguém fala assim, eu não posso crescer muito, pastor, porque eu tenho um trauma. Trauma, irmãos. Ah, pastor, não cresço muito porque eu tenho um trauma. Não sou contra isso. Nós oramos. Desde o momento que você reconhece e você renuncia, você é liberto pelo sangue de Jesus. Amém? Mas tem pessoas que gostam daquela ferida, né? Gostam de fato do bichinho do pé, né? Ai, que coceirinha tão boa. Eu gosto quando as pessoas oram por mim. Eu gosto quando alguém faz um carinho em mim, me sinto tão bem. Eu gosto quando lembro daquela feridinha minha. Ai, tira o bicho. Não, deixa eu coçar ele, é tão bom. Já viu alguém gostar do bichinho do pé? Alguém já viu alguém gostar do bichinho do pé? Conhece alguém que gostou do bichinho do pé? Né? Ai, aquela coceirinha. Arranca o bichinho, né? Algo precioso. Tem gente que fala assim, eu fico tão traumatizado, pastor, sou traumatizado porque na minha vida eu tomei algumas coças, meus pais me obrigaram a fazer isso, aquilo outro, eu sou traumatizado. Eu falei assim, eu não sou traumatizado. E talvez eu tomei umas boas coças da minha vida. Não culpo meus pais, minha mãe, aleluia. Conforme meu pai falou um dia, né? Meu irmão pregando lá em Mato Grosso, falou assim, agradeço a Deus pelo meu pai, por ter me disciplinado várias vezes. O papai levantou e falou assim, e foi pouco. Lembra disso, pai? E foi pouco ainda. Davi estava pregando a palavra. Mas não tenho nenhum problema de cura interior nessa área, por ter sido disciplinado,
ou uma coisa qualquer, orientado, agradeço a Deus por cada coisa que me aconteceu, cada não, cada momento que os meus amigos iam para algum barzinho, para algum lugar, e meu pai e minha mãe diziam não. E como que um menino vai, um adolescente ficava? O que você acha? Um adolescente que tinha dinheiro no bolso, porque trabalhava desde pequeno com os meus pais. Adolescente ganhava vida e tinha dinheiro. E quando você tem o dinheiro, você tem ideia de quê? De poder. É meu, eu faço o que eu quero. Não é isso? Eu me lembro que com 18 anos de idade, independente, né, tia Ruth? 18 anos de idade, eu estava preparando para comprar meu primeiro carro novo. Com 18 anos de idade. Tinha feito um consórcio no Escort, carro do momento. Alguém se lembra do Escort? Que aquele carro era um carro do momento. Eu com 18 anos, assim, o que eu faço? Faço um consórcio, vou fazer um consórcio no carro zero. Tinha pouco tempo que tinha aberto a Ford, chamado Palmeirinha, onde agora é Yamaha. O pessoal não pega ali onde foi a Ford ali, né? Fui lá, vou fazer um consórcio aí, não estou fazendo nada mesmo, vou fazer um consórcio aí, gastar um bocado de dinheiro. Né? Cadê Darim? Tá aqui não? E Darim fez um consórcio. Darim? E Darim? Ah, foi levar o Caio, passando mal? Então, Darim fez uma coisa, eu falei, vamos fazer de outra. Nós éramos sócios. E com 21 anos de idade, com dinheiro no bolso, você querendo fazer uma coisa e seu pai dizendo, não faça. Pode, não pode. Já imaginou? Peça um pouquinho. Mas eu agradeço a Deus por cada palavra que disse não. Porque os não dos meus pais, ou de algum amigo crente verdadeiro, ou de pessoas que amavam Jesus verdadeiramente, me ajudaram a encontrar Jesus de uma forma viva. Amém? Amém? E alguém fala assim, mas você não se rebelou? Não, é pouquinho. 21 anos de idade, conforme alguns estão aí quase chegando, eu estava me preparando para casar. Eu me lembro que quando o Jailma falou assim, como vamos comprar os móveis? Eu falei, vamos comprar todos os móveis que você quiser. E ela foi lá e escolheu toda a cozinha. Cozinha completa. Depois passou 2 meses, 3 meses. Vamos comprar a copa. Depois o quarto. Depois não sei mais o que fomos comprar. Você lembra disso? Porque um custou 10.800 cruzeiros. Outros 9.500 cruzeiros. Eu tinha as notas fiscais guardadas até o dia de hoje. Eu guardava na cabeça, né? Interessante isso, né? Tem coisa que você guarda na cabeça. E outro dia enviei um armário aqui para a igreja. Eu perguntei às pessoas, quantos anos, né, Beto? Beto, eu perguntei, quantos anos você calcula que tem esse armário aqui? E o Beto falou que mesmo? O Beto falou que talvez uns 6 anos, né? Porque o dele durou 6 meses lá. 6 anos também, né, Beto? Eu falei, não, tinha 23 anos. Mas naquela época fazia armário, né? Acho que foi meu sogro que fez aquele armário. Cadê a Elinho? Elinho Vera aí? Cadê a Elinho Guiné? Elinho, que mais? Acho que aquele armário foi feito pela Sojado na época lá, que era um armário de madeira naquela época, né? Usava madeira, hoje usa aglomerado. Mas, imagina só, você com suposto poder, suposta liberdade, tendo que obedecer. Diga para o teu irmãozinho, obedecer é melhor que sacrificar. E repara que a geração hoje em dia não é a mesma geração do passado. A geração hoje em dia começa a ter uma suposta ideia de poder, já quer se rebelar. Antes mesmo de ganhar alguma coisa, já está se rebelando. Já imaginou quando ganhar uma coisa? Todos os jovens, adolescentes, que começam a ganhar alguma coisa, se acham no poder de fazer o que quiser da sua vida. Diga para o irmãozinho que está ao teu lado, enquanto você estiver dentro da casa do seu pai e da sua mãe, nunca esqueça de uma coisa: quem manda na casa do seu pai e da sua mãe é seu pai e sua mãe, não é você. Você está sujeito a horas, a regras, a direções, a orientações e a mando. Amém? Quer ser senhor do seu nariz? Vá embora da casa do seu pai e da sua mãe. Não estou aconselhando ninguém para sair de casa, não. Enquanto seu pai e sua mãe te sustenta, quem dá ordens, direciona a sua vida é um leme chamado papai e mamãe.
Amém? E o grande drama que algumas pessoas acham que podem fazer. E vemos uma geração hoje. Por que falo isso? Vemos uma das excelentes gerações para receber Jesus, mas também vemos um quadro das piores gerações do mundo, da história que temos hoje em dia. Uma ideia de liberdade, de libertinagem como nunca se teve na história, no meio de adolescentes e jovens. Um drama. No meio de cristãos, no meio de pessoas supostamente evangélicas. Ontem vi um rapaz ministrando louvor de uma igreja famosa, do conceito tradicional. Ele ministrava louvor, alegre, contente. Tinha uns 3 brinquinhos e um bem grandinho, e 2 assim por cima da orelha, uma tatuagem imensa aqui, uma calça aparecendo a metade do bumbum, né? É mesmo, Alice. Ele ministrava louvor, e o pessoal junto aqui, a congregação junto, e o pastor ali junto, né? Daquele pessoal lá, e tranquilos, achando que isso é a coisa mais normal. Eu não preciso me contaminar com o mundo. Eu não fui feito, seja pelos esquemas, pelas tramóias, pelas ideias do mundo para me tornar, ou seja, ser um cristão. Eu não preciso me contaminar com nada do mundo. Eu sou a pessoa separada por Deus. Amém? Quantos podem dizer comigo? Você é uma pessoa separada por Deus. Diga para mim, dá alto. Você é uma pessoa separada por Deus. Agora diga para o teu irmãozinho, diga o nome dele. Agora você acha que o Kadosh de Deus vai habitar numa situação, numa pessoa que não é separada por Deus? Eu acho que não. Em momento algum Deus vai habitar e estar agindo numa pessoa que não tem nada com Ele. Não há vínculo com Ele. Por isso que santificação é esse processo no qual nós entramos e começamos a vivenciar um propósito vivo. Esse propósito da santificação de Deus em nossa vida é estabelecer o seu reino, o seu caráter. Deus quer estabelecer o seu reino, o seu caráter em nossa vida. Porque se Deus não quisesse, Ele não teria falado o capítulo 14 de João. Eu não vos deixarei órfãos, mandarei um outro. Que outro? Outro Jesus, chamado Ruach Kadosh, Espírito Santo. Mandarei o Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Amém? Amém? Estabelecer essa união, a ideia de fato de Jesus mandar o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, é para estabelecer uma união vital entre Deus, entre mim e Deus, porque sem o Espírito Santo não há união. Nenhum homem, mais habilidoso que seja, mais bondoso que seja, mais benéfico que seja, mais amável que seja, pode ter união com Deus sem o Espírito Santo. Não adianta você dizer assim, eu sou uma boa pessoa. Sem o Espírito Santo, somos o que mesmo? Um zero à esquerda. Diga para o teu irmãozinho ao teu lado, sem o Espírito Santo, você é um zero à esquerda. Porque é o Espírito que me convence acerca do pecado. É o Espírito que me convence acerca da justiça, da santidade, de não amar a Jesus, da santidade e da ação do juízo eterno que vai acontecer com todos aqueles que rejeitam a Jesus. É o Espírito que me liga a Deus. Você pode dizer comigo, o Espírito, diga isso forte, o Espírito Santo me liga a Deus. Amém. Agora, sem o Espírito Santo, não temos como agir. Esta santificação, esse propósito, o grande propósito de Deus em estabelecer o reino entre os homens, e para que os homens pudessem ter condições de se aproximar, de se envolver com Deus, foi através do Espírito Santo. Repara um pouquinho que os homens fizeram o que mesmo os 10 dias antes do chamado Pentecostes, eles clamavam, perseveravam clamando, buscando, mas quando o Espírito veio, as coisas mudaram. Diga para o teu irmãozinho, quando o Espírito Santo vem, as coisas mudam. Amém? Amém?
tudo se faz novo. Agora, quem de fato não se envolveu com o Espírito e não se envolve, não permite que Ele traga mudança, que você de fato pare. Eu gosto muito de uma coisa, gosto de fazer aquilo aqui, ou seja, uma coisa qualquer. Eu gosto muito de ver isso. O Espírito me leva a ter nojo disso, mesmo que meu coração ame isso. Mas o Espírito me leva a entender que isso não agrada a Deus. Por isso que a Bíblia diz, todas as coisas, mas nem todas edificam. Só o Espírito fala o que edifica e que não edifica. Você está aí, irmão? Vamos ler o texto bíblico. Estamos conversando introdutoriamente só, né? Eu gosto de bater um papo antes. Eu fiquei contente, o Fernando também falou uma coisa. Eu gosto de bater um papo antes. Esse cara é dos nossos mesmo, né? Também bate um papo, né? Por isso que eu gosto do Fernando, lido com ele já faz uns 20 anos que nós lidamos. Conversar um pouquinho. Sem o Espírito Santo não vamos entender a magnitude e as coisas de Deus. O que Deus quer, de fato. O que Ele quer na palavra. Qual a intenção de Deus. Sem o Espírito Santo vamos já conversar com o pai, com a mãe, ou com o pastor, ou com alguém já. O que você vai mandar para mim? O que você quer? Sem o Espírito Santo vamos entender aquela palavra que diz: vós servos, submetei-vos aos vossos patrões, porque fazendo isso vocês se submetem a quem? Ao Senhor. Pastor, submeter. Jesus, sem o Espírito não há submissão, há rebelião. Diga mais uma vez: sem o Espírito não há submissão, há rebelião. Marca essa frase, escreva essa frase. Sem o Espírito não há de fato submissão, há rebelião. E quando há rebelião não há mover do Espírito, não há santificação. E a Bíblia diz para nós em Hebreus o que mesmo? Sem santificação, sem ser santos, nós vamos ver o Senhor. Sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém terá de fato essa proximidade, esse envolvimento, essa ação da graça. Então diga para o teu irmãozinho: o propósito de Deus é estabelecer uma união vital com você, é produzir em você um caráter de acordo com a palavra dele, com a vida dele. Como que andarão juntos se não tiver o que mesmo? Acordo. O Espírito Santo pode andar junto com você se não tiver acordo? Será que o Espírito Santo pode caminhar nos mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, ver as mesmas coisas que eu vejo? Enfim, pastor, sabemos disso. Mas irmãos, eu creio que o saber sem aplicação se torna uma situação de prisão. Conhecimento sem vida é aprisionamento de mente. Eu tenho que saber e fazer. Na época dos chamados pré-socráticos, muitas pessoas conheciam muita coisa, tinham conhecimento, mas não viviam quase nada o que falavam nas suas filosofias. Na realidade era um conhecimento de prisão. Diga para o teu irmãozinho: você sabe o que tem que fazer. E nesses dias de consagração são dias excelentes de mudança. Amém? Dias onde você pode voltar para o seu papai, para a sua mamãe, dizer: pai, mãe, qual foi a palavra do filho pródigo? Pai, mãe, pequei contra o céu e perante ti, já não sou chamado teu filho. Faz-me como um dos seus empregados, servos, jornaleiros, conforme a tradução da Bíblia. Faz-me conforme o Senhor quiser. Estou aqui, eu quero voltar. Eu quero ter a cobertura espiritual. Eu quero me colocar debaixo da tua autoridade. É um bom dia para você falar isso. É um bom momento para você se submeter aos seus amigos, que são amigos de Jesus, aos seus irmãos em Cristo, que são de fato irmãos seus, irmãos de Jesus, templo do Espírito Santo. É um bom momento para estarmos reatando nossas alianças com o Senhor e com pessoas santas. Amém? Amém? Pastor, o senhor não sabe que talvez a minha mãe, meu pai ou alguns irmãos da igreja não são tão santos como o senhor pensa. Quero falar uma coisa com você: pelo menos são bem melhores
do que gente lá fora. Você não acha? Ou não acha? Bem melhores do que pessoas que nós convivemos num setor chamado sociedade, onde você entra, só fala, conforme diz um amigo meu, bobícia. Só fala bobícia. Nada que traz graça. Todo o assunto, toda a ideia, toda a música, toda a palavra, toda a emoção, todo o sentimento é só bobice em cima de bobice. Não produz vida. Diga para o teu irmãozinho, em nome de Jesus. Você pertence a um povo santo, a uma nação separada, a um povo adquirido. Você recebeu um caráter de Jesus. E esse caráter é o Espírito. Eu hoje não me pareço mais com os meus pais. Antes de ter Jesus, me parecia com eles. Eu era criado à imagem e semelhança do Senhor Gessi e Dona Maria. Hoje eu sou criado à imagem e semelhança de Jesus, através do Espírito Santo. Amém? Mas o grande drama é que quando alguém não nasceu de novo, continua no mesmo contexto de caráter do pecado, pecado original dos seus pais. Nós nascemos de novo. Quem nasceu de novo, o que a palavra de Deus diz? Nova criatura é. Amém? Quantos podem dizer comigo nessa manhã? Eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. Será que hoje eu faço coisas da nova criatura? Vamos parar um pouquinho e pensar. A Bíblia nos orienta acerca disso em Coríntios capítulo 5, 17, né? Nova criatura somos. Se eu sou nova criatura, eu tenho traços, caráter, conduta, postura de novo. Mas se eu não sou, a rebelião, o ódio, a mágoa, a frustração sempre vai fazer parte da minha vida. A insubmissão, insubordinação para parte da minha vida. Mas eu nasci de novo. E quem nasceu de novo é abençoado. Diga para o irmãozinho, quem nasceu de novo é abençoado. Quem não nasceu de novo é amaldiçoado. São dois caminhos. Quem nasceu é abençoado, quem não nasceu é amaldiçoado. Quem nasceu é luz, quem não nasceu é trevas. Quem nasceu tem o Espírito Santo, quem não nasceu tem os demônios. Quem nasceu tem Jesus, quem não nasceu tem Satanás. Quem nasceu tem o céu, quem não nasceu tem o inferno. Só há dois caminhos, não tem meio termo. E nós aqui na congregação estamos conversando nesse terceiro encontro Nazireu, que nós queremos mudança. Já imaginou você chegar de uma vez por todas, botar não uma pedra, conforme alguns dizem, vamos botar uma pedra em cima disso, para esquecermos disso? Não, consertar relacionamentos. Um grande drama que nós perdemos o equilíbrio é quando os relacionamentos, o relacionamento interior e os relacionamentos de amigos e irmãos em Cristo perdem o fio da meada e ficamos meio que perturbados. Eu preciso estar ajustado. Quantos podem dizer comigo nessa manhã? Eu preciso estar bem ajustado. Amém? Aleluia! Aleluia! A palavra viva, essa palavra que o Senhor sopra para cada um de nós, essa relação especial, o Espírito Santo foi mandado para mim para ter uma relação especial com Jesus, conversar. Eu fui feito agora um santo de Deus, tenho caráter santo. Amém? Como vocês podem dizer comigo nessa manhã? Eu fui feito um santo de Deus. Amém, irmãos? E um santo de Deus é o que mesmo? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Um santo de Deus, então, caminha o caráter de Jesus. Submissão. Diz a palavra do Senhor. Logo assim que Maria e José encontraram Jesus em Jerusalém, logo depois de uma das festas, e Jesus respondeu a Maria o seguinte: mulher, eu estava tratando os assuntos de meu pai. E ela não entendeu isso, mas guardou no coração. E a palavra diz que dos 12 anos, ali era um pré-adolescente, né? Caminhava, e até os 30 anos antes de sair de casa. Diga para o irmãozinho, Jesus saiu de casa no momento certo. Amém? Escute bem isso. A palavra diz o que mesmo? Em tudo ele lhes foi sujeito. Já leram isso na Bíblia, irmãos? Alguém já leu essa frase na Bíblia?
que Jesus em tudo foi sujeito a seus pais? Fala para o teu irmãozinho, igualzinho a você. Amém? Queremos de fato harmonia na nossa vida, lá no futuro, nossa profissão, ou na algo que vamos fazer como igreja. Sujeição demonstra o caráter de quem nós estamos sendo guiados, por Deus ou por diabo. Se você é guiado por Jesus, há submissão na sua vida. Se você não é guiado por Jesus, o espírito de rebelião flora na sua vida, instantaneamente. Eu quero crer que em nome de Jesus, hoje quando nós terminamos nosso encontro na Zireu, hoje à noite, e queremos fazer um grande momento de consagração de vida hoje à noite, grande momento, onde vamos todos nos colocar, consagrando ao Senhor Jesus, nos envolvendo, dedicando nossa vida ao Senhor de fato, né? Por isso não venha sozinho, traga a sua vida, traga a sua família, traga seu filho, traga a sua filha, traga seu pai, traga sua mãe, traga todos que você puder, porque vamos, também não venha com pressa de ir embora. Só a palavra da Lívia deve ser umas 5 horas, brincadeira, né, Lívia? Mas terá um tempo que ela vai ministrar a palavra, e mais irmãos, nós temos um momento de consagração, tem vários momentos no culto hoje à noite, e um deles esse momento de consagração, onde vamos estar confessando os pecados, nos colocando de Deus, nos consagrando, porque queremos dar uma guinada ainda mais na nossa vida. Amém, irmãos? Queremos subir ainda mais degraus diante do Senhor, ou seja, subirmos mais a escada, alcançarmos, galgarmos mais as alturas. Amém? Subimos mais para próximo de Deus. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra em alguns textos, Senhor, vamos compartilhar com os irmãos. Esse Kadosh de Deus, esse santo do Senhor. O primeiro deles é lá em Romanos capítulo 12, verso 1, que você conhece já. Já conhece esse texto de cós salteado, né? Já sabemos. Muitas pessoas usam esse texto como tema de congressos, né? De retiros que se fazem. Mas o capítulo 12, Paulo nos dá essa ideia preciosa, né? De nos consagrarmos, dá-nos uma ideia da santificação no sentido de consagração. A ideia, a direção que o apóstolo Paulo, ou seja, que o Espírito Santo dá através de Paulo, é consagração. Não há nada na vida se não há consagração. A consagração nos leva a termos bom êxito. Diga para o teu irmãozinho, quando há consagração, há um bom êxito. Amém? Então nós nos consagramos, nos dedicamos, nos jogamos no projeto chamado santidade, vamos ter um bom êxito na vida. O apóstolo Paulo traz essa palavra preciosa para nós no capítulo 12, verso 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a vossa vida. Diga para o teu irmãozinho, um bom momento para consagração. Agora pare um pouquinho e pense comigo. Para você consagrar, tem que parar e olhar o que você tem que tirar fora que está ruim para consagrar. Por acaso, uma dona de casa, uma pessoa que trabalha em faxinas de casa, ela começa logo em seguida com a água. Vou pegar a água e já vou jogar no chão, ou passar o pano, e já vou direto com um desinfetante ou coisa qualquer, já limpando o chão. É assim que ela faz? Qual é a primeira coisa que faz? Qual é a primeira coisa que faz? Sim, sem tirar os móveis assim, mas a primeira coisa que faz, não é tirar o pó, antes de botar água, né? Tirar o pó. Tem gente que quer lavar de uma vez. Não, Senhor. Pastor, foi na igreja, eu entendi a palavra e eu pedi, Jesus, manda água, limpa minha vida. Aí sai ali fora, está barro puro em casa, porque ela não tirou o pó da sua vida. E já viu quando alguém limpou a casa e esqueceu, talvez limpou o pó, tirou o pó, a terrinha do chão, mas esqueceu de tirar o pó dos móveis. A casa está limpinha, mas os móveis estão sujinhos. O que adiantou? Não muita coisa, né? Limpou pela metade, não foi? Aí chega alguém, uma visita, né? Te visitou, toda contente. Eu vim cá na casa da Nete, peguei a Nete como bode respiratório agora, né? Ai, que bom, Nete. Jesus,
Meu Deus, essa mulher não limpa a casa não, gente. Né? Não, mas a casa é sua. A casa é sua. A culpa é sempre sua, né? Ninguém de fato, né, Nazaré? A culpa é dela, a casa é dela. A mordomo é você. Mas, fala, irmãozinho, não pegue a água santa. O que é água santa, pastor? Uma oração, uma consagração. Não pegue e jogue na sua vida dizendo que tudo vai começar novo sem você dar o primeiro passo. Nós temos que arrancar, jogar fora toda a poeira, todo o lixo que nos atrapalha de sermos cheios da água do Espírito, sermos lavados por Jesus. Amém? Amém? Tem irmãos que se ajoelham aqui na frente ou no templo mesmo e querem que Deus, através daquela oração, mude toda a sua vida. Tem irmãos que vão, pessoas da cidade, outro lugar: pastor, eu quero conversar com o senhor, liga para mim. Ok, se o senhor orar por mim, minha vida vai mudar. Eu falei assim: Jesus não sabia que eu tinha uma varinha mágica. Orar por você em nome de Jesus, de hoje em diante, então sua vida vai mudar. Faltou só o galinho de arruda, né? Para concretizar tudo, né? Faltou só isso, porque isso pode ser. A feitiçaria é tanta que mudança de vida é mudança de caráter. Diga para o irmãozinho: se você quer mudar, diga isso forte, se você quer mudar, você vai mudar. É o querer, é o caráter, é a nossa disposição de fazer, vontade de chegarmos lá, de conseguirmos, de galgarmos, de atingirmos um objetivo prático e vivo. Eu me lembro que tinha 2 jovens na minha época de adolescente, que eles riam porque eu não podia ir em alguns lugares com eles, porque eu trabalhava bastante. Nós pegávamos mais ou menos, talvez lá umas 2, 3 da manhã, todo dia, e aqueles jovens riam: oh, o Dalton não pode não, ia para a escola, Dalton não pode não, só quer saber de trabalho, só quer saber disso. Sabe que aqueles jovens, encontrei com eles outro dia, sabe o que eles são hoje na vida? E eram pessoas que tinham um recurso financeiro legal. Seus pais deixaram alguma coisa para eles, mas não tinha maturidade e cabeça. Sabe o que eles têm hoje? Nada. Nada vez nada. Um passou perto de mim, antigamente ele tinha uma moto, não sei, na época do Nando, não é na época não, uma moto DT, 180, 0 quilômetro, passou. Tá lá, não. Hoje talvez não. Ele passou outro dia perto de mim, com o carro dele. Falei: Jesus, fulano, seu carro tem problema? É, rapaz, a vida tá difícil. Você faz o que mesmo? Eu faço. Rapaz, você, cadê a grana que seu pai deixou? Ficou com vergonha, porque não tinha mudança, não tinha disposição. Zombou com quem tinha disposição. Eu tinha alguma disposiçãozinha, né? Eu fui disciplinado a ter disposição por livre e espontânea pressão, e hoje é prazer na minha vida fazer isso. Acordar tarde para mim é loucura. Acordar tarde para mim, hoje eu acordei às 5 horas, assim, o culto de manhã. Falei: meu Deus do céu. Falei: não, calma, hoje é domingo, você pode dormir até às 6, calma. Ai, obrigado, Jesus, não estou atrasado não. Aí se cria uma disciplina, né? Se cobra tanto porque você, né? Mas louva Jesus por isso, de não ter tempo ruim para nada, de não enjeitar nenhuma parada. E vi aqueles meus colegas, né, de colégio e de rua, que hoje estão perambulando na vida sem nenhuma esperança, vagando sem esperança, porque não tiveram uma determinação na sua vida. Diga para o teu irmãozinho: você tem que ter uma determinação na sua vida. E essa determinação é mudança de vida, mudança de hábito. E nós temos um exemplo. Qual é o exemplo nosso? Jesus. Amém, irmãos? Jesus traz vida e vida em abundância. Esses 2 jovens nunca quiseram Jesus,
e hoje perambulam pela rua, pela vida fora, com as suas vidas, só Jesus sabe. Mas sem Jesus não são nada, é um zero à esquerda. É um drama que nós vivemos hoje em dia. Isso aí é notório em qualquer lugar que venhamos a viver, na face da terra, né? Mas a palavra de Deus nos diz, Romanos, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Fala com o irmãozinho, você faz um sacrifício vivo a Deus? Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu estou bem de jejum. Que bom! Quando começou o seu jejum? Começou às 10 horas da noite. Que hora vai acabar? 7 horas da noite. 7 horas da manhã. Que horas se começa? 10 horas, pastor. Que horas termina? 7 da manhã. Isso é jejum? Isso é jejum? Isso é dormião, né? Vamos inventar uma palavra aqui, né? Porque jejum não é nunca. Você está dormindo mesmo? Você está, irmão? Vida do cristão é sacrifício vivo. Amém? Abster-se de coisas do mundo para ter uma vida de santidade. Sacrifício vivo. Não somente na área do jejum, mas em todas as áreas. Agradável, Deus se agradando da minha vida, do meu cheiro, né? Do meu cheiro suave diante do Senhor Jesus. Ou seja, um culto com adoração, com direção, com organização, com estrutura viva, não sendo disciplinado. Falei com o Fernando ontem. Fernando, rapaz, segunda vez você escorregou na casca de banana. O que é isso, pastor? Segunda vez chegou atrasado. E eu sou enjoado nisso. Vocês sabem disso. Não, mas foi os meninos. Falei, então vocês fizeram o seu pastor pecar, porque ele que chegou atrasado, porque eu vou cobrar dele. Eu cobrei dele ontem à noite. Falei, rapaz, segunda vez você me chega 8 horas da noite já? Não, Dalton, foi os meninos. Eu falei, o que aconteceu com vocês? Realmente, nós pegamos o carro do pastor para pegar a rapaziada, e ficamos pegando e batendo papo com um, com outro, com um, com outro. Quando fomos ver, já era quase 6h30. Até saímos de Campos, viemos num pau só. Quase vocês podem aumentar, se vocês são de Jesus, né? Aumentar o céu, morrer na estrada, né? E dar dificuldade a gente para estar orando por você. Oh, Jesus, guarda eles. Os anjos, então, aquela luta terrível. E colocaram o seu pastor no mau lençol. Não vão melhorar. Vai melhorar quando você tomar postura. Maturidade, ou seja, pontualidade. É sinal de maturidade. Somos maduros. Culto agradável ao Senhor Jesus. Culto santo. Toda a nossa vida tem que ser controlada. Culto racional. Culto organizado. Saber de fato que Deus, não saber, Senhor, agora a hora disso, aquilo que eu estou. Estamos falando nessa área de liturgia. Falo de nossa organização de vida. Estamos prontos, organizados, bonitos, preparados para o Senhor, para entregar a Ele um culto santo a Ele todo dia. Amém? Dispostos, amém, irmãos? A chegarmos aqui dispostos. Tem gente que vem para o culto, senta na cadeirinha aí, e ai, graças a Deus. Glória a Jesus. Ou estão em outro mundo, viajam. Quando eu venho para o culto, aquilo que eu falei com vocês quarta-feira é verdade, pura verdade. Eu já estou ansioso para chegar amanhã, segunda-feira de manhã, irmãos. Eu não fico preocupado assim, ai meu Deus, amanhã de manhã. Eu estou amanhã de manhã. Eu tenho já um montão de coisa na cabeça para fazer já. Mas eu sou ansioso. Eu estou pensando assim, tem segunda-feira, terça-feira aquilo, quarta aquilo outro, quinta aquilo outro. Domingo já chegou, aleluia. E no outro domingo já. Eu estou ansioso para chegar outro final de semana já. Estou ansioso para viver dia após dia. Tem gente que fala assim, graças a Deus chegou a noite. Ai meu Deus do céu, não vi a hora. Ai meu Deus, que desgraça, amanhã outro dia. Quem fala isso, irmãos, pede para morrer. É menos uma pessoa que vai estar murmurando na terra. Nós temos que louvar o Senhor Jesus por cada dia. Amém? Amém? Quarta-feira falamos sobre 3 palavras, irmãos, se lembram? Muito bem, todas as 3 palavras. A primeira palavra foi? A segunda? Os irmãos esqueceram quarta-feira? O reino de Deus.
não é feito de comida e nem de bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito. Lembra disso, irmãos? Lembra, irmãos? Amém? Amém? Aleluia. Então temos que estar alegres. Quero convidar você a fazer um exercício, ficar de pé um pouquinho. Vem cá, Isomar, só um pouquinho, por favor. Eu não sei por que as mulheres fazem isso. Vem cá em cima aqui. Vem cá em cima aqui. Aqui, Isomar. Não, eu vou te puxar pra cima, rapaz. Sabe o que, né? Já viu mulher se cumprimentando? Como que mulher se cumprimenta? Não sei por que não, tá, irmão? Mas assim, ó. Eu não sei por que faz isso, rapaz. Tem que dar uma rebolada quando se cumprimenta, gente. Não é verdade? Agora você pode fazer o que quiser. Você pode dar uma rebolada, pode abraçar. Obrigado, Zamar. Quero convidar você a dar um abraço com alegria do seu irmão agora. Abençoar ele. Ou fortalecê-lo, né? Edificá-lo ainda mais no Senhor Jesus. Animá-lo. Despertá-lo, né? Em nome de Jesus. Vamos ver. E deu. Aleluia. Fortificar ainda mais no Senhor Jesus, né? Em nome de Jesus. Anima, fortaleça o seu irmão, a sua irmã com alegria, com graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diga para o teu irmãozinho agora que você abraçou ele: meu irmão, sua vida em Jesus, no trabalho de Jesus, nunca será vão. Amém. Mantenha-se firme. Fala com o teu irmão. Tem gente que não está falando não, está profetizando sobre o seu irmão. Diga isso. Mantenha-se firme. Seja submisso às autoridades sobre a sua vida. Amém. Primeiramente a Deus, aos pais, pastor, líderes espirituais. Seja submisso, porque isso é vida. Amém. Aleluia. Deixa eu sentar um pouquinho, queridos. Alguns balançaram, uma outra aí, né? Que até hoje eu não entendi esse ministério da mulher de balanço. O porquê, né? Legal esse negócio, né? Balanço para lá e para cá. Mas cada um tem um jeito de complementar. Né? Ficar balangando. Balançar a criança, né? Balançar a criança. Ok. Abra sua Bíblia também, Romanos capítulo 6, por favor, irmãos. Romanos capítulo 6. Do verso 1 ao verso 12. Olha que texto precioso, irmãos. Romanos capítulo 6, de 1 a 12. Vamos estar proclamando essa palavra. Romanos capítulo 6, de 1 a 12. Se nós temos uma ideia de pecado, vivemos no pecado, o que a palavra de Deus nos diz, Romanos capítulo 6, de 1 a 12, que diz, vamos ler juntos? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, quantos podem dar um aleluia? Oh, glória a Deus, aleluia. Como viveremos ainda nele? Não há condições, não tem ideia de continuarmos no pecado. Eu morri para o pecado. Quantos podem dizer comigo nessa manhã? Eu morri para o pecado. Não tem condições de eu viver nele. Amém, irmãos? Não há possibilidade, a não ser que apostatemos da fé. Eu morri para o pecado. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Ou, verso 3, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Só anda em novidade de vida quem é cheio do Kadosh de Deus, quem de fato tem o Ruach e o Kadosh, o Espírito Santo na sua vida, o levando, o animando, o fortalecendo, o erguendo, o levando ele a ser submisso a qualquer autoridade constituída sobre ele. Só vive novidade de vida quem é cheio de Jesus, quem submete a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quem de fato é um adorador, um discípulo autêntico de Jesus. Quem não é, não vive novidade de vida, vive mais uma vida qualquer.
Eu quero crer que a igreja de Jesus foi chamada não somente para guardar os rios de água viva, não, mas para fluir do trono de Deus e passar nela os rios de água viva. Sabe quantos sedentos temos hoje no mundo? Mais de 4 bilhões de pessoas. 4 bilhões. Dizem por aí que tem 2 bilhões de cristãos. Mas dos 2 bilhões de cristãos, vamos tirar aí 1 bilhão e uns quebrados aí, né? De pessoas que não tiveram um novo nascimento. Vamos tirar 1 bilhão. 1 bilhão somente. 5 bilhões e meio que não tiveram uma experiência viva com Jesus. Quem vai dar água a eles? Quem vai dar água a essas pessoas? É quem tem de fato autoridade aí na fonte de água viva, que é você e eu. Amém? Amém? Diga para o teu irmãozinho, você tem autoridade, porque você vive uma novidade de vida. Cada dia é uma nova vida, é o novo de Deus, é o Kadosh de Deus sobre a sua vida. Cada dia é um dia de paz, é um dia de amor, é um dia de alegria, é um dia de esperança, é um dia de poder, é um dia de santidade. Amém? Cada dia é uma novidade de vida, aleluia. Aí fora, muita gente precisa disso, carece disso. Diz a palavra, verso 5: se fomos plantados juntamente com ele, e a palavra diz, nos dá uma palavra preciosa, uma dica preciosa: se fomos plantados. Então quem não é plantado, não tem nada disso aqui, né? Mas se somos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, corpo glorificado. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi o que mesmo? Quantos podem dizer isso bem forte? Vamos ler juntos essa parte, irmãos. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele, com Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado. Amém? Vamos prosseguir. Porque aquele que está morto, leia a sua Bíblia, irmão, não fica sem ler não, porque você, quando lê, você profetiza sobre a sua vida. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele, aleluia, viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido entre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, e nem sobre nós, porque nascemos em Jesus. Verso 10: pois quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, aleluia. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer as suas concupiscências. Nem tampouco, vamos até o 14, apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando você pode dizer comigo nessa manhã: eu estou debaixo da graça, e a graça me traz êxito, me traz vida. Amém? A graça de Jesus me conduz em... Eu quero convidar você agora a fazer um outro exercício. Quero pedir que todos os filhos e os pais estejam juntos agora. Saia do seu lugar, pai, filho, sente juntinho do seu papai e da sua mamãe. Ali temos até um neném novo ali, gente, não sabia, temos um neném novo com a Clécia. Um bebê, Clécia. Sente junto, papai, mamãe, filhinho, filhinha agora. Faça um exercício aí, senta junto um pouquinho. Adote alguém aí. Se você está sem ninguém, adote alguém aí.
Fique juntinho com alguém. Fique junto com alguém, não fica longe não, fica sozinho não. Pode sentar, a intercessão não é problema não, pode ficar a intercessão também envolvendo. Pode também ficar, Walter. Pode porque também sua família lá. Não tem problema não. Também Sarita. Esteja junto com os seus agora, irmãos. Sentadinho na cadeira. Vê uma cadeirinha para você sentar aí. Você vai ficar o restante do nosso culto agora sentado junto como família. Amém? Sente juntos. Aleluia. Louvado, bendito seja aquele que é, que era, que há de vir. Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha que a palavra de Deus nos diz que nós não estamos mais vivendo segundo os rudimentos desse mundo. Vivemos segundo Jesus. Amém? Então agora eu quero convidar você, filho. E se você está no lugar de filho emprestado, faça isso. Quero convidar você, filho, a voltar para sua mãe ou para o seu pai agora e pedir perdão às vezes que você foi rebelde a ele ou a ela agora. Vamos fazer isso agora. Ninguém vai olhar para a sua cara não. Lenilson, coloca esse instrumental para mim, por favor. Olha para o seu papai agora, fala: pai, perdoe porque eu fui rebelde ao Senhor naquele dia, naquele outro dia, fiz isso, aquilo outro, eu desobedeci, eu de fato transgredi a sua lei. Marido, faça com esposa. Esposa, faça com marido agora também isso. Perdoe porque eu não reconheci você como cabeça de casa. Perdoe meu irmão em Cristo porque eu não fui de fato um irmão verdadeiro com você. Faz isso agora, irmão. Vamos liberar perdão para o outro agora. Peça perdão, eu quero ser submisso a você. Eu não quero errar mais. Eu não quero ser um amaldiçoado da vida. Eu quero ser abençoado. Eu quero ouvir a sua palavra. Eu quero entender e dar crédito à sua palavra. Você vale muito mais do que qualquer outro amigo aí na face da terra, porque você é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu amigo, é meu companheiro. Eu quero ser submisso a você, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. Fala isso com seus irmãos. O valor que temos que dar à família é fundamental. A alegria que temos que estar como família. Ajustarmos isso. Quantas vezes você, filho, foi rebelde a sua mãe e seu pai, porque ele deu um conselho a você: eu não quero ouvir. E você fez coisas escondidas, pervertidas, porque você não queria que sua mãe soubesse, ou seu pai soubesse. Fala agora com o papai, com a mamãe. Começa agora com eles. Quantas vezes você comprou uma coisa, mulher, escondida do seu marido, ou marido da sua esposa, ou você não foi submisso à palavra um do outro? Começa agora. Não queremos que o pecado reine em nossa vida. Queremos uma vida consagrada, separada. Não queremos que casas sejam desgraçadas, casas com problemas, casas problemáticas, famílias problemáticas, onde ninguém entende ninguém, ninguém nem conversa com ninguém. Queremos sim uma casa, um lar, um castelo de harmonia, paz, vida de Jesus, manifestar do Kadosh, da santidade, manifestar da graça do Senhor, do Espírito do Senhor, do êxito profissional. Temos que ter submissão a Deus Pai, Filho e Espírito Santo e uns aos outros. Temos que aprimorar nisso nossa vida. Não queremos mais entrar em mais uma etapa do ano de qualquer maneira. Queremos pensar duas vezes antes de ofender alguém. Diga isso para o seu irmão, para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua filha, para seu avô, para sua avó, para o seu irmão em Cristo. Perdoe por ter te ofendido alguma vez. Eu não quero mais te ofender. Você vale muito mais do que qualquer pessoa desse mundo, porque você tem Jesus. Eu quero ser seu amigo porque você é amigo de Jesus. Não quero perder
meus amigos, meus pais, meus irmãos, por esse mundo. Eu quero aprimorar mais a minha vida com Jesus. Eu quero que a minha casa seja conforme aquela casa, aquela palavra que o Senhor dera a Josué. Eu e minha casa quero servir ao Senhor. Harmonia na minha casa. Todo espírito de rebelião, de ódio, de rancor, insubmisso, eu repreendo a minha casa em nome de Jesus. Eu mando embora da vida do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha tia, do meu avô, da minha avó. Diga isso. Eu repreendo em nome de Jesus. Manda embora, porque eu quero ter uma vida submissa ao Senhor Jesus, viver em harmonia, como irmãos, como igreja. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Oh Jesus, que transborde a graça na minha casa. Não quero me contaminar com nada. Não quero me envolver com nada que possa tirar a estrutura do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Eu quero ser uma bênção de fato. Em nome de Jesus, oh Espírito de vida, suplicamos ao Senhor nessa manhã isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto você está orando, eu vou estar abrindo um texto de 1 Pedro, capítulo 15. O capítulo 1, verso 15 em diante. Verso 15, 16 e 22. Aleluia. Vamos ver algumas dicas que o apóstolo Pedro dá a cada um. Pode estar tocando baixinho, né, Nilson? Deixa tocando baixinho. Problema não. Capítulo 15. Capítulo 1, verso 15 diz, de 1 Pedro: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Verso 16 diz: pois está escrito, sede santos porque eu sou santo. Verso 22 diz: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Deus é santo e exige de nós santidade. Deus é santo e quer se manifestar em nós. Não há como fluir de nós cheiro suave sem santidade, sem harmonia. Não tem como você chegar todo desarmoniado, ou seja, sem harmonia constante, alegre com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com seu avô, ou onde você mora, e você querer adorar o Senhor Jesus com santidade. Pura enrolação, igual o Fernando falou ontem, pura hipocrisia. Santidade começa a fluir em casa. Filho, seja santo. Filha, seja santo. Marido, seja santo. Esposa, seja santo. Pai, seja santo. Mãe, seja santo. Santidade começa em casa, em amar a palavra, em amar a Deus, em viver com Deus. A palavra de Deus diz isso: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. O cristão deve comparecer perante o tribunal de Cristo santo. Olha o que fala o verso 17. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, em todo o vosso procedimento, tudo que você faz. Seja cheio do Kadosh de Deus, seja cheio da separação, da santificação, da mudança. Seja sagrado. Você é sagrado. Irmão, você é sagrado. Jesus morreu por você e trouxe vida e vida em abundância, e fez você ser sagrado. Você, quando é exposto no mundo e os demônios olham para você, olham com a ideia: ali é um sagrado,
a um consagrado de Deus. A sua santidade ofende os demônios, a sua santidade ofende os ímpios, a sua santidade ofende os joio. Por isso que tanto joio lança laços, por isso que tantos ímpios querem se aproximar de santos. Não é porque querem Jesus, não. A maioria das vezes porque querem ser laços na sua vida. Cuidado com as amizades, cuidado com os supostos romances, com os supostos gostos. O mundo odeia o sagrado. O mundo odeia tanto o sagrado que fez para si coisas sagradas. E se curva a coisas sagradas. Curva-se a templos, a objetos, a imagens, a formas. Mas você e eu somos o sagrado de Deus. Quantos podem colocar a mão no seu coração e dizer comigo nessa manhã? Oh, aleluia. Eu sou sagrado de Deus. Eu sou consagrado para Deus. Eu sou separado desde o ventre. Você pode dizer mais uma vez: eu sou sagrado. Eu sou separado. Eu sou separado desde o ventre. Ó Jesus, em cada etapa da vida, da peregrinação que cada um de nós, filhos e filhas, estivemos caminhando nessa face da terra, somos expostos como troféus para todo esse mundo. O pecado não gosta de santidade. Homens e mulheres malignas não gostam de santidade. Quando falamos, isso os ofende. Religião, muito menos. O inferno odeia o sagrado. Odeia quem? Odeia os filhos nascidos da mulher. E o dragão foi fazer guerra aos filhos da mulher, aos que guardam o mandamento de Deus. Satanás tem feito guerra contra a sua vida, para colocar abominações na sua vida, porque você é templo de Deus. O diabo quer profanar a sua vida. Não esqueça disso. O mundo quer profanar a sua vida. O pecado quer profanar a sua vida. Aquilo que você ouve, aquilo que entra no seu coração, que você vê, que você toca, com a sua ideia de amizade. Mas não esqueça que você é sagrado de Deus. Você não foi colocado num templo e erguido por um pastor diante de um altar consagrando você. Não, você foi erguido por Jesus. Jesus te ergueu e disse: esse é meu filho, a quem eu tenho prazer. Você é consagrado, separado para uma boa obra. Quantas vezes o mundo, na sua história de vida, tentou desencilhar você dessa consagração. Alguns estão aqui pela graça, somente pela misericórdia de Deus, porque o mundo já tentou nessa trajetória da vida, nessa peregrinação, matá-los. Pessoas malignas entraram na vida, no casamento, na história, no relacionamento, na amizade. Pessoas tentaram destruir você, mas pela graça e misericórdia você perseverou até o fim. Para quem escorregar agora no final da volta de Jesus, você é sagrado de Deus. Você é um kadosh, santo, separado. Aleluia por isso. Continue atento, os seus olhinhos olhando só para Jesus. Não olha para o pastor, não. Feche seus olhinhos, olhe para Jesus, conforme você está já alguns. O cristão é um peregrino aqui na terra. Anda como resgatado. Um cristão que é resgatado do império das trevas. Anda como a expressão de Jesus.
tendo purificado as vossas almas, aleluia, purificado, templo santo, morada, consagrado, purificado com quê? Na obediência a Jesus, obediência à verdade. Quando obedeço à verdade que é Jesus, Jesus reflete o Kadosh da minha vida, aleluia. E não tem espaço mais para rebelião, só tem espaço para obediência, para submissão, para empenho, para trabalho. Não tem espaço para coisas feitas nos ateliês do diabo, nos palcos do diabo, nos laboratórios do inferno. Nada entra mais na sua vida porque você é sagrado. Você é cheio do Kadosh. Vem Espírito de Deus sobre nós ainda mais. Oh Jesus, aleluia. A palavra do Senhor diz no verso 18: sabendo que não foi por coisa corruptível, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, da maneira comum, da maneira suja, mundana, carnal, diabólica, pecadora. Não foi com coisas desse mundo corruptível, mas você e eu, Deus nos arrancou, Deus nos trouxe em vida. Não foi por coisas vãs da maneira de viver, o qual por tradição recebemos nossos pais, o pecado, mas fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesta esses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé, vossa esperança estivesse em Deus. Aí purificar nossas almas na obediência, na verdade, que leva o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, de coração. Aleluia. Santificação é o meu sangue, é a minha vida. Meu irmão, minha irmã, se você não entender isso, que ser separado, ser santo, é a mesma coisa que o sangue corre nas suas artérias agora, que ele proporciona vida em você. Santificação é sua vida espiritual no altar de Deus. Precisa de um viver santo, de um viver separado. Sem santificação não temos a manifestação do Kadosh. Eu escolher ser santo, viver isso diante do Senhor Jesus. Sua casa, sua família, filho, filha, mantenha isso ativo na sua vida, mantenha isso ligado no Senhor. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Eu fui resgatado para testemunhar as grandezas de Deus. Eu fui resgatado para ser de fato a expressão viva de Jesus. Capítulo 1 também, verso 2 de Coríntios diz, capítulo 1 de Coríntios, verso 2: a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Itaperuna, aleluia, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Aleluia. Deus chamou essa igreja para ser santa. Não cabe outra coisa na minha artéria a não ser santidade, na minha artéria espiritual. Eu quero ser cheio do Kadosh de Deus. Eu quero ser batizado, mergulhado nas águas do Espírito. O roar de Deus,
o Arcadosh desce sobre nós. Leve cada um de nós a ter uma vida de Kadosh, de santidade, separado, de tomado por Jesus, de envolvidos com Jesus. Há uma outra palavra preciosa também no grego: separado, santo. Como que queremos viver essa vida de pessoas separadas, santos, rágios, separados de Deus? Queremos viver isso, Jesus. Separados, santos, sagrados, sem culpa, ragnos, puro, imaculado, sem culpa, santo de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode ficar de pé um pouquinho? Só por alguns minutos. Aleluia. Juntinho com a sua família ainda. Meu retorno acabou, Lenilson. Essa é a bateria. Você pode unir-se com a sua família aí, em um círculo, com seus filhos, com seus pais, com seu irmão em Cristo. Una-se, por favor. Diga para ele. Eu vou ler alguns textos, ou seja, vou citar os textos. Hebreus capítulo 10, verso 10, 14. Judas, todo o capítulo 1, só tem um. Efésios 4, 24 diz. Diga para o teu irmãozinho. Santificação posicional. Isso acontece quando você toma posição, quando você crê no Senhor Jesus Cristo. E o que diz a Bíblia? Será salvo? Então diga: tome uma posição, tenha uma santificação de posição. Tomamos uma posse disso, amém? Tomamos de fato uma postura de vida. Então diga para o teu filho, tua filha: posição. Nunca deixe de crer. Amém? Não perca essa questão na sua vida. Outra coisa, diga para o teu irmãozinho: santificação. Está lá em Romanos capítulo 12, ou no capítulo em si. Santificação experimental. Viva isso dia após dia. Diga para sua família mais uma vez: santificação experimental. Experimente isso. Olha para o teu filho e diga isso: meu filho, minha filha, experimente manhã, tarde e noite. Amém? Santificação experimental. Agora olha para o teu irmãozinho mais uma vez e diga isso para ele: santificação final. Que isso, pastor? Romanos capítulo 8, 29, Efésios 5, 25, 27, 1 João capítulo 3, de 1 a 3. Essa santificação vai ser entregue no último dia. Diga para o teu irmãozinho: entregue a sua vida, entregue o seu templo. Você, templo do Espírito Santo, templo sagrado. Quando Jesus te chamar, na morte ou na sua volta, entregue a sua vida santa, perfeita. Amém? Você pode curvar sua fronte agora e, se possível, abraçar o seu filho, filha, pai, mãe, amigo, irmão em Cristo. Vamos selar isso nessa manhã. Esses elementos vivos da santificação, do sagrado. Como que precisamos viver isso? Feche seus olhinhos. Somente os filhos e filhas de Deus que podem fazer isso. Santificação
é para os santos, é para a igreja. É uma realização exclusiva, divina, realizada por meio de Cristo e através do Espírito Santo para os seus filhos. O crente é separado para Deus e para o seu serviço. Cristo é o nosso maior exemplo de santidade, porquanto Ele é a nossa santificação. O cristão autêntico é conduzido a mortificar a natureza pecaminosa por meio da santificação. Sem santidade, ninguém pode ver a expressão viva de Deus. Santificação torna-nos ser ofertas aceitáveis a Deus. A vontade de Jesus, escrita em Tessalonicenses capítulo 4:13, é que todos os cristãos, toda a igreja, seja santa, ministros santos, separados. O alvo da nossa vida é a santificação, perfeição. Qual o alvo da sua vida? Talvez alguns de nós pensamos, conforme diz por aí, né? Ter uma boa saúde física. O apóstolo Paulo já aconselha diferente. Antes de ter uma boa saúde física, ter uma boa saúde espiritual. Porque a boa saúde espiritual faz você herdar todas as demais coisas. Você pode orar para a sua família agora. Começar a renovar pactos na sua casa. Se todo mundo quiser orar, ore. Queremos ter uma família abençoada, santa, próspera, feliz, alegre, com submissão. Repreendemos rebelião, discórdia, ódio, rancor. Queremos tanto amar Jesus. Queremos cumprir a palavra. Queremos suplicar que o Kadosh de Deus se manifeste em nossa vida ainda mais. Não contaminarei, não colocarei palavras de baixo calão na minha boca. Não permitirei que os meus olhos vejam coisas de corrupção que tire a santidade. Não permitirei que a minha boca fale, que meu coração sinta, ou que eu seja enganado por alguém dessa face da terra, tão maligno, dos demônios das pessoas, das supostas emoções enganadas. Não vou permitir que ninguém destrua o templo de Deus, que sou eu. Eu sou o templo sagrado. Templo sagrado de Deus. Aleluia. Templo do Espírito de Deus. Oh, aleluia. Jesus. Templo sagrado. Minha alma está apegada a Ti, Jesus. Templo sagrado. Profetizou sobre a sua casa. Começa a renovar pactos, dizendo: olha, eu quero ter mais santidade de Deus. Eu quero demonstrar mais santidade com você, minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Porque eu sou templo sagrado. Templo sagrado de Deus. Templo separado para Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Jesus. Aleluia. Os jovens do louvor que acabarem de orar com sua família, sobe um pouquinho para cima. Nós estamos continuando tocando. Aleluia. Estou tocando baixinho. Até os jovens. Estou tocando baixinho, Lenilson. Até os jovens chegarem aqui em cima. Todos que acabaram. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, o qual vive e permanece. Pois toda carne é como a erva, toda a sua glória do homem,
É como a flor da erva, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra que nos foi pregada. Aleluia. Quantos pode dizer comigo, eu quero estar cheio do Kadosh de Deus, da santidade. Amém? Amém? Agora quero convidar você a curvar sua fronte um pouquinho e orar a Jesus por você agora. Dizer a Ele, aqui em cima também, todos nós, mesmo que você esteja olhando o instrumento, fala com Jesus. Todos nós, lá em cima também, todo mundo ligado. Ninguém desligado aqui no templo. Diga a Jesus, não fui santo conforme o Senhor requer de mim em algumas horas, alguns momentos do dia deste ano, Pai. Eu quero mudança. Nessa manhã eu quero refazer alianças. Nessa manhã eu quero renovar ainda mais. Quero te pedir perdão. Perdoa, Jesus, porque os meus olhos não foram santos como o Senhor quer. Minha boca, minha mente, meu coração, minhas mãos, meus pés, meus olhos, meu nariz, todo o meu ser. Eu quero ser santo, Pai. Eu preciso, Jesus. Preciso. Preciso, Jesus. Só em Jesus nós encontramos isso. Há um lugar. Há um lugar. Sana